Vários aspectos podem ser considerados fundamentais para o desenvolvimento das primeiras civilizações. A escrita, a agricultura, o desenvolvimento de sistemas políticos e religiosos. Mas um que destacaremos nesse vídeo é a domesticação animal e a pecuária. Se você tem um pet, um cachorro ou gato, ou até algum mais exótico, já se perguntou quando que esses animais que tiveram uma origem selvagem passaram a nos acompanhar em nosso cotidiano? Além dos animais de estimação, temos também os que são usados para extrair recursos como alimento, vestuário e até medicamentos. Então, quando que essa mescla começou e como moldou a história humana? A domesticação de animais e plantas de forma mais sistemática foi desencadeada pelas mudanças climáticas e ambientais que ocorreram após o pico do último máximo glacial, há cerca de 21 mil anos. As evidências encontradas até o momento apontam que o primeiro animal domesticado foi o Canis lupus familiaris, ou o cão doméstico, sendo um ancestral do Canis lupus, ou lobo cinzento. Isso teria ocorrido há pelo menos 32 mil anos. Acredita-se que os cães tenham se desenvolvido a partir do lobo asiático e do lobo cinzento europeu, e embora o debate sobre qual foi domesticado primeiro continue, é provável que o lobo asiático tenha sido o primeiro e depois transportado para a Europa, onde esses animais, agora domesticados, podem ter encorajado os lobos europeus a confiar e se aproximar das comunidades humanas, embora essa alegação seja especulativa e também contestada. O período chamado de Dryas recente, que ocorreu há 12.900 anos, foi um período de frio intenso e aridez, que pressionou os humanos a intensificarem suas estratégias de coleta de alimentos. No início do período Holoceno, de 11.700 anos atrás, as condições climáticas favoráveis e o aumento das populações humanas levaram à domesticação de animais e plantas em pequena escala, o que permitiu que os humanos aumentassem a obtenção de alimentos. A partir da primeira revolução agrícola de 10.000 AEC, a domesticação de animais de pequeno e grande porte fica evidente, modificando gradativamente a forma como as pessoas viviam. Antes da domesticação dos animais, o modus operandi das comunidades humanas girava em torno do estilo caçador-coletor, em que os animais selvagens eram caçados e a vida vegetal recolhida. Posteriormente, animais e plantas domesticados incentivaram o estabelecimento de assentamentos permanentes com recursos à disposição para as necessidades das pessoas. A domesticação de cães surgiu como um complemento de caça para proteção e companhia, já com outros animais, como ovelhas e cabras, provavelmente foram selecionados por sua facilidade de se manterem juntas e pela docilidade, bem como outros animais, como as galinhas. Animais maiores, como cavalos e bois, provavelmente foram escolhidos porque podiam viver da terra, e é por essa razão que os estudiosos sustentam que a domesticação da vida vegetal e o advento da agricultura deve ter precedido a dos animais, pois era necessário haver uma fonte de alimento confiável para que a população animal prosperasse e, uma vez estabelecida essa forma de parceria, entende-se que a pecuária beneficiou os seres humanos de muitas maneiras, mas também elevou o padrão de vida dos animais, que agora eram protegidos e cuidados. O aumento do uso da agricultura e a contínua domesticação de espécies durante a transição neolítica marcaram o início de uma rápida mudança na evolução, na ecologia e demografia dos seres humanos e de numerosas espécies de animais e plantas. Áreas com agricultura crescente sofreram urbanização, desenvolvendo populações de maior densidade, permitindo que expandissem as riquezas geradas e se tornassem centros de domesticação de gado e lavouras. Tais sociedades agrícolas surgiram na Eurásia, no norte da África e na América do Sul e Central. É impossível saber ao certo como os primeiros animais foram domesticados, mas geneticistas e estudiosos desenvolveram várias teorias que foram aceitas como razoavelmente sólidas, muitas delas embasadas em achados arqueológicos. Exemplos disso são encontrados por todo o mundo. No Crescente Fértil, por exemplo, entre 10.000 a 11.000 anos, a zooarqueologia indica que cabras, porcos, ovelhas e gado taurino foram os primeiros animais a serem domesticados naquela região. Na ilha de Chipre, encontraram um cemitério com cerca de 9.500 anos.
e nele acharam os restos de um humano adulto acompanhado de um esqueleto felino. No Paquistão, há cerca de 7.500 anos, o gado da raça zebu já era domesticada. No leste asiático, há 8.000 anos, os porcos eram domesticados a partir de javalis com características mais dóceis e que eram geneticamente diferentes dos encontrados no Crescente Fértil. O cavalo foi domesticado na estepe da Ásia Central há cerca de 5.500 anos. A galinha, no Sudeste Asiático, foi domesticada há 4.000 anos. Tudo isso deixa evidente que a domesticação não se deu de forma pontual e centrada num único lugar, mas da adaptação de espécies locais com comunidades que buscavam nesses animais alguma fonte de alimento ou de proteção, onde esses animais adaptados e domados passaram a se acostumar e acompanhar as comunidades humanas, difundindo, por meio de comércio ou guerra, culturas e criação de diferentes tipos de animais. A estudiosa Melinda Zeder, PhD do Departamento de Antropologia do Museu Nacional de História Natural do Instituto Smithsonian, descreve em seu artigo Caminhos para a Domesticação Animal, que deve-se considerar 3 caminhos ou direções que levaram à domesticação de animais e que é amplamente aceito pela comunidade acadêmica, que seria o primeiro, o caminho comensal, o segundo, o caminho das presas e o terceiro, caminho dirigido. No caminho comensal, o animal se acostuma com os humanos por associação. Os lobos, por exemplo, provavelmente foram domesticados por sua atração pelos ossos ou miudezas da lixeira de uma comunidade, ou talvez por restos jogados para eles. Com o tempo, alguns lobos se habituaram com os humanos, entraram em uma parceria mutuamente benéfica e, em seguida, foram criados por meio de seleção dos mais mansos e obedientes, usados para diferentes propósitos. Os gatos teriam seguido esse mesmo caminho para a domesticação. Já no caminho das presas, refere-se a animais como bovinos, ovinos e caprinos que inicialmente eram presas humanas. Esses animais teriam sido domesticados individualmente, acabando por serem manejados como rebanhos e, novamente, sujeitos à reprodução direcionada de acordo com as necessidades humanas. A presa, após a domesticação, torna-se parceira na comunidade humana, fazendo com que esse caminho tenha sido uma forma de garantia para a comunidade de que sempre haveria uma fonte de proteína animal à disposição. O precedente estabelecido pela forma antiga de domesticação de antigas espécies e presas e a ampliação da gama de recursos extraídos delas abriu o caminho para a categoria final da domesticação animal, o caminho dirigido. Essa categoria diz respeito a animais que antes competiam por presas ou eram presas, como cavalos, burros, camelos e elefantes, entre outros, e agora são colocados sob controle humano, não apenas para alimento, mas para atividades de transporte, entretenimento e até para a guerra, tendo as suas características fenotípicas usadas e dirigidas para fins específicos. Um exemplo disso é o elefante, que teria sido usado para trabalho, caça e guerra. Acredita-se que após a domesticação do cão, os humanos usaram os mesmos tipos de abordagem para atrair e domesticar outros animais. Como observa Melinda Zeder, o caminho para a domesticação nem sempre avançou rapidamente, nem o estilo de vida sedentário e agrário foi instantaneamente abraçado pelas comunidades e caçadores-coletores. A evolução de caçadores nômades para agricultores e criadores de animais sedentários foi um processo lento. O professor titular de História do Antigo Oriente Próximo da Universidade de Colômbia, Mark van de Meerop, comenta em seu livro A História do Oriente Próximo. Não houve uma mudança repentina da caça-coleta para a agricultura, mas sim um processo lento durante o qual as pessoas aumentaram sua dependência de recursos que gerenciavam diretamente, mas ainda assim complementaram suas dietas caçando animais selvagens. A agricultura possibilitou um aumento do povoamento contínuo. Na Mesopotâmia, a domesticação de plantas e animais já estava estabelecida por volta de 10.000 AEC. Escavações e depósitos de lixo fora das cidades e vilas mesopotâmicas mostraram um declínio gradual do número de ossos de gazelas selvagens após 7.000 AEC, o que sugere que houve um esgotamento da caça selvagem, enquanto o número de ossos de ovelhas e cabras domesticadas aumentaram em quantidade.
Estudiosos determinaram que essas ovelhas e cabras eram domesticadas e não selvagens, com base nas condições dos ossos e, claro, em inscrições e obras de arte. Acredita-se que provavelmente ovelhas e cabras selvagens vieram pastar ao redor dos assentamentos humanos em uma tentativa de escapar de predadores naturais que teriam evitado o contato com humanos. Com o tempo, esses animais se tornaram cada vez mais mansos e se tornaram uma fonte de alimento de fácil acesso, seguindo o cronograma do caminho das presas de Zeder. Inicialmente, o trigo foi domesticado e amplamente utilizado na Mesopotâmia por volta de 7.700 AEC. Depois disso, surgem as cabras por volta de 7.000 AEC, as ovelhas em 6.700 AEC e os porcos em cerca de 6.500 AEC. Quando se estabelece a cidade de Eridu, na Suméria, em 5.400 antes da Era Comum, a criação de animais já era uma prática amplamente difundida, e os animais, domesticados, eram usados na força de trabalho em lavouras, como animais de estimação e como fonte de alimento. Esse mesmo padrão de interação entre humanos e animais é observado em regiões bem diversas, como na civilização do Vale do Indo, no Egito e na China. No Vale do Indo, plantas e animais foram domesticados na época do período pré-arapiano, e a domesticação foi estabelecida antes do período pré-dinástico no Egito, e antes da fundação da vila Bampo, na China, onde mantinham cães e porcos domesticados. Nas Américas, durante o período arcaico, assentamentos permanentes foram estabelecidos à medida que plantas e animais eram domesticados. A civilização Caral-Supi, uma das mais antigas da América do Sul, no atual Peru, já cultivava abóbora, feijão e milho, além de outros vegetais, e já haviam domesticado a lhama como animal de rebanho antes de 3.000 AEC. A civilização Olmeca, os Maias, o Império Azteca e outros seguiram os mesmos modelos daqueles do norte, que estabeleceram os grandes centros culturais como Cahokia e Poverty Point. A domesticação de plantas e animais produziu uma mudança dramática na forma como as pessoas viviam, e uma vez que as pessoas perceberam que os animais poderiam ser domados, as criaturas foram incorporadas aos rituais mais básicos e difundidos da cultura, notadamente nos ritos religiosos, como oferendas e sacrifícios, ou como representantes dos deuses e do conceito de ordem. Na Mesopotâmia, Egito e outras civilizações, os deuses foram associados ao estabelecimento da ordem. Com o tempo, a domesticação dos animais parece ter adquirido o mesmo significado. Os humanos, como cooperadores com os deuses na manutenção do mundo ordenado, estavam fazendo sua parte em domar o que era selvagem e trazê-lo sob seu controle, com um tipo de chancela divina. A criação de animais, definida especificamente como o cuidado com os animais, atingiu seu auge no mundo antigo, no Egito, onde gatos e cães eram cuidados como se fizessem parte da família humana em que viviam. Múmias de gatos e cães foram descobertos em túmulos no Egito, e tão profundamente os egípcios sentiam por seus gatos, observa Heródoto, que raspavam as sobrancelhas e formavam um cortejo fúnebre de luto pela morte de um desses animais de estimação. Outros animais também foram lamentados tão plenamente quanto qualquer membro da família, e essa prática foi mais tarde observada na Grécia e em Roma, onde monumentos aos animais de estimação falecidos eram erguidos. Uma vez domesticados, os animais tornaram-se parte da história humana. E o conceito antigo de que se tinha era que, assim como as pessoas trabalhavam a serviço dos deuses, os animais serviam as pessoas. O professor emérito do Departamento de Linguagem, Literatura e Cultura da Universidade de Windsor, Stephen Bartman, comenta em seu livro Manual para a Vida na Antiga Mesopotâmia. Na Antiga Mesopotâmia, os animais domesticados mais importantes eram bois e jumentos, ovelhas e gado. Os primeiros serviam como animais de tração. Esses últimos foram criados para seu leite e para couros e lã e podiam ser convertidos em roupas. As fazendas também incluíam patos e gansos criados por seus ovos e carne, e há evidências de que os antigos mesopotâmicos criavam porcos. Os animais foram criados para servir a esses e muitos outros propósitos na antiga Mesopotâmia, mas também estavam diretamente ligados à divindade, assim como podem ter sido no Vale do Indo. Gula, a deusa suméria da cura, é rotineiramente retratada na companhia de um cachorro, e muitas vezes aparecem como amuletos para a proteção.
Esse mesmo paradigma vale para a Mesoamérica, onde os animais eram associados ao divino, especialmente os cães, que se pensavam ser capazes de conduzir com segurança as almas dos mortos para o paraíso. Ao mesmo tempo em que cães e outros animais eram associados à divindade, eles eram mantidos como fonte de alimento e compreendidos principalmente como utilidades a serviço da humanidade. Uma observação interessante do campo da arqueologia genômica é como a criação seletiva de animais domesticados mudou as várias espécies. As orelhas flácidas de coelhos, ovelhas e certas raças de cães são o resultado da criação dirigida por humanos, através da qual as orelhas flácidas passaram a ser um sinal de submissão. Manchas ou outras marcas definidoras em animais, incluindo gatos, vacas, cães, cabras, cavalos e coelhos, parecem ser uma consequência inadvertida da reprodução dirigida. Os animais foram criados para manter características favoráveis, como busca de atenção e adaptabilidade a mudanças no ambiente, e eliminar as desfavoráveis, como a dificuldade de adaptação e cautela excessiva com os humanos. Melinda Zeder observa em seu artigo ainda que, em todos os animais domesticados, a resposta comportamental mais importante à domesticação é a redução da cautela e a baixa reatividade a estímulos externos. Essa redução na cautela parece corresponder a uma redução no tamanho do cérebro, pois Zeder observa que os animais domesticados experimentaram uma redução significativa da massa cerebral quando comparados aos seus primos da natureza, e que, além disso, foram criadas para mansidão e submissão, num ambiente protegido e não selvagem. Nos séculos XVIII e XIX, houve uma reação contra a prática de criar e manter animais domesticados, com foco na alegação de que os animais tinham o direito de viver suas próprias vidas naturalmente e não deveriam ser feitos para servir a humanidade. Essa forma de ver a domesticação é ecoada por ativistas dos direitos dos animais dos dias atuais. Neste ponto, parece improvável que o paradigma mude, e muitos ativistas modernos defendem não a abolição da manutenção de animais domesticados, mas o tratamento humano e ético deles em negócios como a agricultura industrial e comercial. Esses ativistas e outros não diretamente associados aos direitos dos animais em si observam que as políticas atuais que direcionam o uso de animais domesticados contribuem diretamente para as mudanças climáticas, principalmente as relativas ao gado, e são insustentáveis para os seres humanos, o meio ambiente e os próprios animais. É inegável que a evolução da sociedade humana não seria a mesma sem essas criaturas que aprendemos a domar, cuidar, proteger e torná-las quase tão humanas quanto nós. E por termos adaptado essas espécies para as nossas necessidades, temos uma responsabilidade com elas. Muitas delas dependem de nós para sobreviverem, mesmo estando na natureza. Muito mais do que fontes de renda e recursos alimentares, são seres vivos que sentem dor e que buscam em nós, seus tutores e adestradores, a proteção e cuidado que não teriam na natureza, se tornando em companheiros muito mais leais que muitos humanos, e que há milênios podemos chamar de amigos. Espero que tenham gostado desse tema, e se chegou até aqui, não esqueça de deixar um joinha no vídeo, de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Isso apoiará o canal a crescer e levar para mais pessoas o nosso conteúdo. Deixe também um comentário sobre o que achou desse tema, e se quiser sugerir outros temas, ficarei feliz em colocar na minha lista de assuntos para o canal. Na descrição tem links para livros e cursos que talvez lhe interesse, e se gosta de ler, há uma biblioteca com alguns dos clássicos da literatura a preços bem acessíveis. Nos cards finais, deixei algumas sugestões de vídeos relacionados que talvez aprecie. Muito obrigado, e até a próxima história.